Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas FUNVAP. E nesta aula você vai corrigir junto comigo a prova da FUNVAP que aconteceu hoje, dia 17/11, na cidade de Joaquim Nabuco, aqui próximo em Pernambuco, tá bom? E eu vou corrigir neste exato momento a prova do cargo de enfermeiro nível superior, que eu acredito que tenha sido aplicado em todos os cargos de nível superior. Tranquilo? Eu agora vou ficar pequenininho para a gente já começar essa correção. Então, vamos lá? Então, como você já está vendo aí na sua tela, a prova da FUNVAP, cargo de enfermeiro plantonista, tá? Aconteceu hoje, tá aqui, ó. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, tá? É dia 17/11, pela manhã. Joaquim Nabuco, Pernambuco, banca FUNVAP. Texto de praxe, como tem. Então, eu não preciso ler o texto da FUNVAP. A FUNVAP ela é uma banca muito gramatiqueira. Vamos lá. A vida, sim, o que é que essa questão pede? Eu falava no meu aulão, tá? Quando você pegar a questão, já vê se é morfologicamente ou sintaticamente. A questão está pedindo morfologicamente os termos destacados. Eu tenho aqui 3 termos destacados, ó. 3, tá? E aí o que é que acontece? A vida não se resume. Não, morfologicamente é um advérbio de negação. Sintaticamente, um adjunto adverbial. Então, se é advérbio, eu já elimino aqui, ó, as letras B e D. O perigo podia ser a D, né? Porque você marcaria que é adjunto adverbial, mas adjunto adverbial é sintaticamente. Se resume a relações. Este a é uma preposição. Veja que ele não concorda em gênero e número com o nome relações, senão seria as relações, né? Então, se é uma classe gramatical invariável e está depois de um verbo, ela é uma preposição. Então, aqui não tem para onde correr, a alternativa correta é a letra A, tá? O E é uma conjunção de caráter, na sua essência, aditivo, né? Prontinho. Questão 2, então a primeira ficou letra A. Questão 2. O que é que a questão pede agora? Os termos destacados, só que ele pede... Desculpa. Ele pede sintaticamente, ó. Sintaticamente. Tá bom? Pronto. E aí o que é que acontece? Sintaticamente, o artigo se chama azinho, azinho. Adjunto, adnominal. Já eliminada a letra B, a letra D, né? Adjunto, adnominal. O açúcar, o ouro ou o café brasileiro já foram as principais. As principais. Principais aqui está caracterizando quem? Açúcar, ouro, café, tá? E aí o que é que acontece? Preste atenção. Eu tenho aqui um adjetivo, porque caracteriza açúcar, ouro, café, tá? Todo adjetivo, sintaticamente, ele exerce a função de adjunto adnominal. Tá bom? Aqui, ele poderia também exercer uma função de predicativo do sujeito, mas veja que nas alternativas não tem predicativo do sujeito. Então, eu tenho 2 adjuntos adnominais. Para essa resposta, a alternativa correta, a letra C de certo. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Muito feliz. Deixa eu ficar grande e compartilhar com você agora. Porque em todas as minhas aulas da mentoria, principalmente nos meus aulões, eu falei exatamente isso. Olha só o que eu falei no aulão, no Ele está no dia grupo agora, anterior. né? Simplesmente O a tempo verbal. mesma questão. Me permita agora mostrar para você o que foi que eu falei. Isso no aulão anterior. Olha só o que eu falei. Até vermelho, Laranja. laranja, tá vendo?
Foi naquela Lembrei. aula que é meu, é teu, é seu. Quem indica a ideia de posse é pronome. Tranquilo? Tranquilo. Olha a questão Antigas. destacada Indica o assim, que ó. antigas, Núbia? A questão diz Rúbia. adjunto adnominal, adjunto Aqui, ó. abdominal. Tá vendo? Adjetivo. Todo adjetivo é adjunto adnominal. Todo pronome ao lado de um substantivo é adjunto adnominal. Você sabe que você já assistiu essa aula comigo. Você, na aula da mentoria, você assistiu essa aula comigo. Eu lembro que você estava na aula. É a NAPA. Por que mostrar isso a você? Por que mostrar isso? Essa parte, esse fragmento, foi da minha aula no sábado, ontem. Então, quem assistiu a minha aula e quem está na minha mentoria entrou na prova sabendo exatamente o que a prova iria cobrar. Tá bom? É por isso que os meus alunos estão acertando 8 de 10 questões, 9 de 10, quando não 10 de 10. Eu coloco você na prova. Eu coloco você dentro da prova. E se você quiser fazer parte da mentoria, fala comigo aqui, ó. 996637794. Não tem para onde correr. Ou então já clica no link aqui embaixo na descrição e faz a tua inscrição. Daqui a pouco eu te mostro outra questão que eu dei na prova. Vamos prosseguir? Vamos lá. Próxima questão, figura de linguagem. Eu ministrei 3 aulas sobre figuras de linguagem durante a semana. E ele quer saber qual é a figura de linguagem que está presente aqui em usei a cara da lua, as asas do vento, os braços do mar, o pé da montanha, certo? Aqui não existe comparação, não existe mistura dos sentidos, porque a sinestesia é isso, tá? Perífrase, falei na minha aula no sábado, tá? E na sexta falei sobre a perífrase. A circunloquial e a antonomásia. O que é a perífrase circunloquial? É quando você a rodeia. O que é a perífrase e antonomásia ou só antonomásia? É quando você lembra de outra coisa. Eu falo uma palavra, você lembra de outra. Rainha dos baixinhos, você lembrou de Xuxa. Rei do futebol, você lembrou de Pelé. Não é? Então, eu até brinquei. Eu disse o melhor professor de língua portuguesa, você lembra do professor Arthur Gomes. Tá? Então, eu falava exatamente isso na aula anterior, no dia anterior. Tá? Então, quem, né, prestou atenção viu isso aí. Sinestesia, mistura dos sentidos. Esse escuro me dá arrepios. Escuro visão, arrepios tato, sinestesia. Tá? E não tem sinestesia aqui, né? Então vamos lá. Tá cortando um pouquinho aqui a prova. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto, para você ver as alternativas. Agora você está vendo as alternativas, né? Porque estava cortando. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho para enquadrar melhor para você, tá? Só um minuto. Tem um pouquinho de paciência aí, não se aveste não. Já dizia o poeta, se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, mas pode acontecer inclusive nada, né? Vamos lá. O que tem aqui é uma catacrese, que é uma metáfora desgastada, sem brilho, né? Sem brilho. Antítese. Antítese é oposição. Falei demais antítese. Preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito. Isso são antíteses. A alternativa correta é a letra D para essa questão, tá? Assinale a alternativa que o termo destaque funciona como complemento nominal. O que falei a semana inteira, quem está no meu Instagram, me acompanhando aqui, ó, no @arturizando, eu dei a seguinte orientação. Toda vez que você encontrar uma preposição, é claro, você tem que saber que classe gramatical é essa, né? Qual é a classe gramatical da preposição? Você olha para o que vem antes. Se o que vier antes for um verbo, o que está depois é um complemento verbal que eu chamo de objeto indireto. Se o que está antes for um nome, o que está depois é um complemento nominal, que é o que pede a questão. O que é que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar, desculpa. Eu vou analisar, pegar a preposição e olhar se vem um nome antes. Pronto, acabou, somente isso. Quando eu venho para cá na letra A, nem preposição tem, ó, lindos presentes. Isso aqui é o objeto direto. A lembrança do passado, preposição, nome. Muito provavelmente é a letra B, mas eu vou me certificar, né?
Na letra C, nem preposição eu tenho. Eu tenho um substantivo e tenho um verbo aqui, ó. Então, nem tem. Letra D, preposição. Opa, só que antes tem um verbo gostar. Então, isso aqui é um objeto indireto, ó. Complemento verbal. Os alunos assistiram à peça. Tem preposição aqui? Tem, porque o A está craseado. O que veio antes do acento grave foi o verbo. Tá bom? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho aqui um objeto indireto. A única em que tem um nome antes da preposição, letra B de bola. É a alternativa correta para essa questão. Tá bom? Colocação pronominal. Vamos lá. Ele quer aquela que tem erro na colocação pronominal. Erro. Tá? Entenda. Pronome atrai pronome, advérbio atrai pronome. Tá? Todos, pronome indefinido. Atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Isso é um pronome oblíquo, ó. Aconteceu aqui um caso de próclise obrigatória. Esse pronome nunca pode estar depois. Isso está certo. Aquilo, pronome demonstrativo. Atraiu o pronome oblíquo para antes do verbo. Palavra de valor negativa. Atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Aqui se vive, advérbio, aqui. Pronome antes do verbo. Por causa do aqui. Eu acabei de dizer que pronome atrai pronome, tá? Isso o deixa. Pronome atrai pronome. Aqui não atraiu. Essa está errada. A alternativa para ser marcada na quinta é a letra E. Aponte, olhe essa questão. Olha essa questão. Eu vou responder com você. E quem é meu aluno mentorado e quem assistiu ao aulão no sábado deve ter a obrigação de acertar essa questão. Na carroceria, aspirávamos o pó. Ele quer que tem erro, né? Aspirar, no sentido de cheirar, sorver, sugar, não tem preposição. É do jeito que está aqui, ó. O verbo é transitivo direto. Isso está certo. Por quê? Porque é sorver, ó. Sugar, cheirar. Então, não tem verbo, ou não tem preposição, tá? O povo aspira. Aspira agora não é sorver, sugar, cheirar. Aspira agora está no sentido de almejar, desejar, querer, pretender. É obrigação, depois desse verbo, nós encontrarmos a preposição a. Então, aspira a uma sociedade justa. Certo? Pronto, deveria ser assim. Ter o a, uma. Tem que ter o a. Tá certo? Então, como não tem, essa está errada. Mas nós vamos ver aqui, né? Pela manhã, ela aspirava o ar puro. Aspirar no sentido de sorver, sugar, cheirar, inalar. Não exige preposição. Então, está certo. Só exige preposição se estiver no sentido de almejar, desejar, querer, pretender. Os turistas assistiram ao espetáculo. Se os turistas assistiram ao espetáculo, eles viram. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. Rege, pede a preposição a aqui, ó. Isso está correto, tem que ter a preposição a, não tem para onde correr. O atirador sempre visava o mesmo ponto. Visar está no sentido de mirar. Mirar. Se ele está no sentido de mirar, não tem para onde correr. Não tem preposição. Não tem preposição. E está correto aí, porque o verbo é transitivo direto. Tá certo? A alternativa correta para a sexta é a letra B de bola. Agora preste atenção. O que eu quero mostrar a você, enquanto você não acredita que a sorte bate para você, que a mudança de vida está batendo para você, você não acredita nisso, porque eu falo, e muita gente pensa que é mentira, que é enrolação, que eu sou mais um charlatão, tá certo? Então, deixa eu te mostrar o que eu falei na aula no sábado. O que eu vou mostrar agora o fragmento da aula de ontem. Eu estou com essa mesma camisa, preste atenção. Acompanhe comigo para eu provar o que eu botei o meu aluno dentro da prova. Só um minuto. Olha essa questão de número 5 aqui, ó.
Deixa eu pegar para você, só um minuto. Aguente só um minuto para você entender e entender que você pode conseguir mais. Você pode sim ser aprovado. Confie em mim porque eu boto você dentro da prova. Isso é certeza. Aqui, ó, eu quero pegar o minuto certo da questão. Olha, pronto, peguei agora, ó. Você vai ver agora o que eu falei na aula ontem, tá aí, ó. Olha só aí, ó. Ah, Vou soltar agora a questão. Recife, porque quem vai a. Acabou. Isso aqui tá errado, ó. Ninguém vai em, não. A gente vai a. Eu vou à escola, eu vou ao banheiro, eu vou à sala de aula, eu vou à praia, eu vou à igreja, eu vou ao campo, certo? Então, está errado, ele quer acerta, tá? Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminhão. Presta atenção. Aspirar está aqui no sentido de cheirar, ó. Sorver, sugar, inalar. Aspirava o quê? O pó. Certo? Aspirava o pó. Então, toda vez que o verbo aspirar estiver no sentido de cheirar, ele é verbo transitivo direto. Esse está correto, ó. Não tem preposição aqui, tá vendo? Ó? Não tem preposição. Está correto. É a letra B a correta. É B. A letra C, o verbo aspirar muda o sentido. Ó. O povo aspira uma sociedade mais justa. O povo aspira a uma sociedade mais justa. A uma. A. Porque aspirar não é cheirar, não é sorver, não é sugar, é desejar. Então tem que ter o A. A. Tá errado isso aí. Se não tiver o A, fica no sentido de cheirar, sorver, sugar. O atirador sempre visava a um mesmo ponto. Isso está errado por causa desse A aqui, ó. Por quê? O atirador, ele visava. O que é que ele está fazendo? Ele está mirando, ó. Ele pegou o revólver, a espingarda lá, e ele... Você entendeu agora o porquê é que meu aluno está acertando 10 de 10 questões? Porque eu sei exatamente o que vai cair na prova. E na minha mentoria eu faço exatamente isso. Eu coloco você dentro da prova. Então para de ser bobo e investe em você. Invista em você. A minha mentoria tem um valor de apenas R$11 por mês e você pode aprender a língua portuguesa de um jeito prático, simples e diferente. Então, ó, fala comigo aqui nesse número. O meu Instagram é esse, tá? Ou, se você quiser já se antecipar e sair na frente da concorrência, o link da mentoria está aqui na descrição. Faz a tua inscrição. Funvap está aqui na descrição. Tá bom? Então, é exatamente isso que eu faço. E eu tenho outras mentorias, eu te coloco dentro da prova. É isso que eu faço. Vamos terminar a correção. Vamos lá. Então, fechamos a questão 6. Vamos para a questão 7. Tá? Aqui o que é que acontece? Ele quer saber qual é a oração subordinada que está aqui. Muito simples, gente. Isso aqui é uma conjunção integrante. Ó. É necessário isso. Toda vez que eu coloco a palavra isso, no lugar do que, eu tenho uma conjunção integrante. Tá? Pronto. Perceba que aqui, na oração principal, não tem sujeito. Se não tem sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. A alternativa correta é a letra C, de certo. Tá certo? Prontinho. 8ª questão. Ele quer a alternativa incorreta sobre análise sintática, né? Então, vamos lá. A incorreta. Vamos lá ver aqui qual é a incorreta. Ó. A escrivaninha de meu pai vivia cheia de livros. Se eu tenho um adjetivo, tá? Um adjetivo. Cheia é adjetivo. Está caracterizando a escrivaninha. E depois disso, desculpa, tá? E depois disso, nós temos aqui uma expressão
formada por uma preposição e um substantivo, tá? No caso, cheia de livros. Aí o que é que você vai lembrar? Preste atenção. Todo termo que tem, já falei sobre isso, tá? Vou reforçar. Uma preposição. E antes dessa preposição, você vai encontrar um substantivo, um adjetivo, que é esse caso, ou um advérbio. Depois da preposição, você tem um complemento nominal. Eu falei isso em cima, falando só do substantivo. Agora eu acrescentei mais um, tá? Então eu tenho um adjetivo, preposição, nome. Então eu tenho um complemento nominal. Isso está certo, ele quer errada, tá? Vamos lá. Pessoas de boa índole agem favoravelmente. Ó. Favoravelmente é advérbio. Eu botei aqui, ó. Se eu tenho um advérbio, preposição, eu tenho um complemento nominal. A seu próximo, complemento nominal. Aqui ele está dizendo que é um objeto indireto, e não é. Para ser objeto indireto, antes dessa preposição, tem que ter um verbo. Isso aqui era para ser um verbo. Como está na letra C, ó. Antes da preposição, verbo, confiar. Objeto indireto. Isso está certo. Como ele quer errada, eu marquei a B. Necessito. Veja que antes da preposição, verbo, objeto indireto. Acabou, tá? A visita dos pais. A visita dos pais é uma visita paterna. Tá? É uma visita paterna. Ou visitas paternas, né? Pronto. Se eu tiro dos pais e coloco um adjetivo correspondente, eu tenho uma locução adjetiva. E toda locução adjetiva exerce a função sintática de um adjunto adnominal. Tá bom? Então, adjunto adnominal está certo. Como ele quer errada, eu tenho que marcar a letra B para essa questão. Tá? Vamos lá. 9. Ele quer saber, ó, sintaticamente. Sintaticamente, tá vendo? Vossa aqui, ó. Sintaticamente, classifica como? Todo pronome que está ao lado de um substantivo, ele é chamado de adjunto adnominal. Eu falava na minha aula. Quando você tem a napa, quem é meu aluno sabe. Eu vou até pedir para que quem é meu aluno esteja assistindo essa aula, comente aqui embaixo. O que é a napa? Eu falo na minha aula isso aí. E eu estou comprovando que cai nas provas, ó. É um numeral, um artigo, um pronome ou um adjetivo. Isso são adjuntos adnominais. Tá? Eu falei até naquela aula que eu botei agora aqui para vocês, tá? Na aula de ontem, né? E na minha mentoria eu falo isso direto. Então, se eu tenho vossa e vossa está do lado de um substantivo, não tem para onde correr. Adjunto adnominal, letra C, ó. Acabou. Vamos para a próxima. 10ª e última questão. Ele quer saber onde tem um predicativo do objeto. O que é o predicativo do objeto? É a característica do objeto direto. Acabou. É uma característica do objeto direto. Aí eu vou procurar isso agora. Aí eu tenho que saber o que é o objeto direto em primeiro lugar, né? Vamos lá. As atitudes de alguns homens públicos são imperdoáveis. Isso aqui é um predicativo do sujeito, porque ele caracteriza o sujeito. Atitudes de alguns homens públicos. Não é a letra A. A pequena cidade parecia desabitada. Predicativo do sujeito, porque desabitada está caracterizando quem? A pequena cidade. O juiz considerou. Ele considerou o quê? Ele considerou quem? O réu culpado. Esse verbo considerar, ele está sendo usado como um verbo transitivo direto, porque eu pergunto o que ou quem. Depois dele, eu tenho um complemento verbal que eu vou chamar de objeto direto. Vê que é aqui o réu ou culpado. Veja que dentro do meu objeto direto eu tenho uma característica que é culpado. Achei aqui o predicativo do objeto. Alternativa correta, letra C. Tá bom? As crianças estavam felizes. Caracteriza sujeito, predicativo sujeito. Eduardo é um excelente profissional, tá? Profissional, aqui está, excelente profissional caracteriza tudo Eduardo, né? Então, predicativo sujeito, alternativa correta, letra C mesmo, que eu tenho que marcar. Tá bom?
Então, termino aqui a correção dessa prova de Joaquim Nabuco, cargo de enfermeiro, tá? Essa é a correção. O que eu aconselho a você é entrar na minha mentoria, participar das minhas aulas gratuitas todas as quartas e sextas-feiras pela manhã no canal Minuto Gramatical, seguir o professor Arthurizando aqui. Qualquer dúvida, eu estou nesse WhatsApp. Fala comigo, vem para minha mentoria, porque eu vou garantir a tua aprovação. Porque comigo, a tua aprovação é uma regra, não é exceção. Faz o A, vem Arthurizar, e é como eu sempre digo, cole em mim que é sucesso. Até a próxima aula.